porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. Amém? Já está filmando aí? Glória a Deus. Você que está em casa aí, Gálatas capítulo 5. Leremos a partir do verso 1. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Aos irmãos que aqui estão na eclésia, na casa do Pai. Amém? Gálatas capítulo 5. Hoje o tema nesta noite é bem simples. É Eu sou livre. Amém? Você é livre? Glória a Deus. Amém? Quem governa sobre a sua vida é Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Feliz de estarmos aqui para buscar, para orar, para falar com o Pai. Amém? Talvez no seu coração você desejasse que alguém estivesse aqui. Mas não tem problema, porque você está aqui. Amém? Então você pode clamar ao Pai, interceder ao Pai por ele ou por ela, em nome de Jesus. Amém? Quantos encontraram aí, diga amém. Tem alguém aí que ainda está na misericórdia? Se tiver, fala aí, misericórdia, Senhor. Tem alguém na misericórdia aí? Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu digo. Paulo lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Podem sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou livre. Você é livre? Amém? Pergunta para o seu irmão e pergunta: você é livre? Livre do que, pastor? Meu amado, tem muitas coisas que você e eu precisamos saber. A primeira coisa que nós precisamos saber é que quando nós nascemos, nós já nascemos em cativeiro. É que quando nós nascemos, nós já nascemos num mundo de pecado e escravidão. Nós já nascemos segundo o jugo da carne. Nós já nascemos em pecado, porque em pecado nos concebeu a nossa mãe, o nosso pai. De que forma? Como assim passou em pecado? Ora, querido, você nasceu da carne. Você nasceu da varoa. O homem, lá no início da criação, comete uma transgressão ao Senhor. O homem desobedece a Deus, o homem peca, o homem falha. E então a morte entra no mundo. Hoje, nós entendemos que para eu ter vida, para eu ser considerado não apenas criatura
não apenas um ser criado por Deus, mas ser considerado filho de Deus, necessário me é nascer de novo. Um novo nascimento? Como assim, pastor? Eu entro novamente dentro da minha mãe e nasço novamente? Como Nicodemos pergunta a Jesus, quando Jesus fala para ele, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Aí ele fala, mas como assim? Como eu posso nascer de novo? Ele não sabia explicar e entender essa profundidade que Jesus explicava para ele. Jesus fala, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia vai dizer e vai mostrar que o mundo jaz do maligno. Mas quem é de Deus, quem serve a Jesus, quem adora Jesus, quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, diz a palavra de Deus que o maligno não o toca. Fala pro teu irmão aí, fala, o inimigo não pode te tocar. Porque você é de Deus. Toma posse aí, irmão, você é de Deus. O inimigo não pode te tocar. O inimigo não pode te tocar porque você é de Deus. Você lembra da história de Jó? O inimigo pediu as permissões que ele precisava pedir a Deus para poder fazer o que ele fez com Jó. O limite que Deus concedeu a ele foi até mesmo tocar a carne de Jó. Ele tocou a carne de Jó. Mas ele tirou a vida de Jó? Não, porque Deus não permitiu. Mas Deus permitiu que o inimigo tocasse ali a carne de Jó, porque Deus sabia quem era Jó. Deus sabia quem era Jó. Porque quando o inimigo vem e fala que ele estava a rodear pela terra e se apresenta diante daquela reunião celestial para falar com Deus, o próprio Senhor apresentou Jó. O próprio Senhor deu o currículo, deu as características de Jó. Viste lá meu servo Jó, homem bom, reto, justo, íntegro e que se desvia da aparência do mal. Deus sabe quem é Jó. Deus sabe quem é você. Pergunta para o seu irmão e pergunta, e você sabe quem é? Você sabe quem é? E pastor, tem uns dias aí que eu acho que eu até esqueci quem eu sou. Porque às vezes, dependendo da ocasião e do momento, algumas pessoas acabam esquecendo quem elas são de fato ou de verdade. Porque talvez em algum momento da vida, alguma causa ou circunstância, alguma coisa mexeu com sua estrutura. Alguma coisa mexeu com a sua convicção. Alguma coisa mexeu com o que você achava que era certo ou errado. E por isso você deu uma, balançada. Para lá e para cá. Mas vou te contar uma coisa, você não vai cair, porque Jesus está segurando você. Amém, glória a Deus. Pode balançar para um lado, pode balançar para o outro. Mas Deus é contigo. Amém, glória a Deus. Muitas coisas acontecem para mexer conosco. E é isso que o inimigo faz. Mas quando nós entendemos que nascemos em pecado, e uma vez que nós recebemos Jesus nas nossas vidas, ou seja, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Eis que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Crucificamos o velho homem, ou você crucifica a velha mulher, e surge um novo homem, uma nova mulher. O que é nascido da carne morre e vive agora o que é nascido do Espírito. E aí o Pai vai revelar que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. Diga, o poder. Diga, você tem o poder. Diga de novo, você tem o poder. Sabe por que você tem o poder? Porque você é filho, você é filha de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nossa, que homenagem, que honra, que privilégio, né, pastor Oswaldo? Sermos filhos de Deus. Você não é filho do mundo. Você é filho de Deus. Hoje é dia do que mesmo? Dia dos pais. Quem é seu pai? Deus. Hoje é dia do que mesmo? Pais. Quem é seu pai? Deus. Está preocupado por quê? Você pode não ter um pai terreno no momento, assim como eu não tenho o meu. Mas você tem Deus. Que te amparou, que te guardou, que te protegeu até aqui. Que não deixou o seu caminho partir para caminhos tortuosos. Quando você está lá na rua, quem te dá livramento é Deus. Muitas das vezes, um jovem
Está fazendo besteira por aí. A mãe está orando. Deus dá livramento porque a mãe está orando. Muitas das vezes um pai está trabalhando neste momento agora de escala de serviço. Acontece algo e Deus vai lá e dá livramento porque a esposa está orando. Glória a Deus. Porque o pai natural dorme, a mãe natural dorme, mas Deus, que é o seu pai, não dorme. Não dorme, está te olhando em todo momento. Meu amado, ontem eu tomei um susto. Que indo buscar o meu filho, lá no curso de música dele, o lugar onde ele foi se apresentar, passando ali no Peçanha, do nada apareceu uma moto na minha frente. Devia estar mais de uns 100 por hora. Do nada ela cortou assim um carro, estava com o alerta ligado. Eu só sei que eu tive a reação, meu amado, de jogar para um lado, trazer para o outro e estabilizar o carro. Para não subir em cima da calçada, para eu não pegar ninguém. Falei, misericórdia. As pernas da pastora ficaram bambas dentro do carro. Ela falou que as pernas dela ficaram... Até o Eliel falou. Aí eu falei, meu Deus do céu, só Jesus mesmo para dar para a gente tempo de reação, né, de alguma coisa. Porque se aquele homem bate no carro com a velocidade que ele estava, eu não sei nem onde ele ia parar. Porque ele estava no morro, né? De repente o declive ou aclive da situação, ele ia parar longe. Mas Deus deu o livramento, porque estávamos fazendo a obra do Pai. Os dias que vivemos são maus. Os dias que vivemos são dias trabalhosos, dias difíceis. Nós nascemos numa condição em que este corpo mortal, ele vem do pó e ao pó ele acaba retornando. Nós nascemos ali no pecado, neste mundo de pecado, mas quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos aquele que se fez homem, se fez servo de Deus por nós, aquele que morreu na cruz por nós, quando nós conhecemos aquele cujo Pai, que hoje é nosso Pai também, o enviou para morrer por nós, verdadeiramente, quando o Filho me liberta, quando o Filho te liberta, agora você é livre. Você não está mais na condição de escravo do mundo. Você não está mais na condição de escravidão ao pecado. Você se tornou livre para servir a Deus, livre para adorar ao Senhor, livre do pecado, livre da mentira, livre da morte e prosseguindo para a vida que Deus tem para você. Aleluia. Amém. Pergunta para o seu irmão aí, pergunta, você quer? Você quer? Você quer? Olha, quando nós ouvimos os ensinamentos dos nossos pais que andam no caminho do Senhor e na presença, cada versículo, cada palavra, cada oração juntos tem o seu significado e tem o seu propósito. Nos manter na presença de Deus. Porque à medida que nós agora somos livres, somos libertos, como acabamos de ler aqui, que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Senhor te libertou para a liberdade, não para a escravidão. O Senhor te libertou para você ser livre, meu amado. Livre de muitas coisas que se apresentam nos dias de hoje, que acabam prendendo as pessoas. Ora, muitas das vezes vemos pessoas que dizem que aceitou Jesus, que está servindo a Jesus, mas está na escravidão da mentira. Não é verdade? Mas muitas das vezes está na escravidão de outras coisas, de libertinagem, está na escravidão, meu amado, de muitas coisas erradas. Está na escravidão, meu querido, muitas das vezes deste mundo. Ah, mas Jesus me libertou. Mas ainda está escravo de algumas coisas, meu amado, que precisa se libertar. Porque quando Jesus liberta, Ele liberta mesmo. Jesus me libertou, mas ainda está escravo do medo. Jesus me libertou, mas ainda está escravo da depressão. Jesus me libertou, mas ainda está escravo, meu amado, muitas das vezes da culpa. Vire para o irmão que está ao seu lado e fala aí, fala, irmão. Irmão. Fala, irmão. Irmão. Jesus te libertou. Lembre disso.
Não deixe a culpa, não deixe o medo, não deixe o pecado, não deixe a mentira tomar conta de você, tomar as decisões por você, fazer você agir, meu amado, em virtude do medo ou da culpa. Não, porque você é liberto. Haja com a mente de Cristo, pense com a mente de Cristo, tome decisões com a mente de Cristo, aquela mente que Ele deu para você. Amém. Glória a Deus. Você tem a mente de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o pecado não pode te dominar. O inimigo não pode, meu amado, agir na tua vida. Porque muitas pessoas hoje, dentro e fora da igreja, e muitas das vezes, dentro também, temos muitos assim, que, eu sou livre. Mas, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Olha, não pense em você porque Cristo te libertou e você é livre. Não pense por você ser livre. Não dê lugar a outras coisas porque você é livre. Tem gente que diz que é livre e dá espaço para outras coisas, né? Porque acha que ele é livre de tudo. Quando ele diz que ele é livre, que você é livre, é porque o Senhor mexeu na sua estrutura, no seu pensamento. Ele te libertou deste mundo. Você não pertence mais a este mundo, porque você é dele, você é dele, você é dele. Você pertence a Jesus. Você vive neste mundo, mas você pertence a Jesus. E Ele tem um plano para a tua vida. Ele quer que você permaneça firme. Olha o que está dizendo no versículo, diz lá: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Ele me libertou. Porque se Paulo está dizendo isso, é porque algumas pessoas estavam se sentindo livres, mas de uma outra forma. De uma outra forma, que eles acabavam se submetendo a um jugo de escravidão. Deus não quer escravidão para a tua vida. Jesus não quer escravidão para a tua vida. O Senhor não quer um jugo desigual para a tua vida. Às vezes, meu amado, nos colocamos em situações que acabamos anulando a liberdade que Cristo nos deu. É ou não é verdade? Como assim, pastor? Quando se aceita uma proposta errada, não é verdade? Quando se mente. Tudo isso é jugo desigual. Tudo isso é algo contrário ao que Deus tem para você. E que acaba escravizando você, trazendo culpas e mais culpas. Jesus me fez novo, Jesus me fez livre, Ele me libertou, meu amado. Mas o fato de Jesus me libertar, e hoje eu ter a consciência que eu tenho, você ter a consciência que você tem, não quer dizer que o inimigo vai parar de investir contra a tua vida. Não quer dizer que o inimigo vai parar de se levantar contra você. Mas o que você precisa entender é que não importa quantas vezes ele se levante, porque todas as vezes que ele se levantar, se você estiver firme, ele vai cair. Todas as vezes que ele se levantar, se você estiver firmado na promessa, se você estiver firmado no Senhor, o inimigo cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Mesmo que seja você passando por um vale da sombra da morte, você não teme mal nenhum, porque o Senhor está com você. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mesmo que você esteja no leito, mesmo que você esteja em qualquer situação, não importa. Se você está firme, se sua fé está inabalável, quem perde é o inimigo. Olha o que o apóstolo está dizendo. Olha, meus amados, vocês estão preocupados com a circuncisão? Porque naquela época os judeus se circuncidavam depois de certo tempo. Então, eles seguiam a lei. Eles acabaram se tornando escravos da lei. Mas não do amor, mas não da fé que estava em Jesus Cristo. Então o apóstolo está tentando ensinar e mostrar algumas coisas para ele, dizendo: olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa. Porque o que vale é se nós servimos a Jesus ou não. E o que vale para nós é a fé que nós temos em Cristo Jesus. É isso que nos dá a esperança. Então ele pregava, meu amado, que eles já estavam enfermos, porque eles viviam como se fosse algo didático, eles viviam como se fosse algo assim, que eles ficavam presos. Não adianta você conhecer a lei e não matarás, se você está matando. Não adianta você conhecer a lei e não roubarás, se você está roubando. Não adianta a pessoa, meu amado, conhecer a lei dizendo: olha uns aos outros, se a pessoa não está amando. E o apóstolo vai dizer: olha,
Um dos mandamentos com promessa, um dos primeiros é esse: ame uns aos outros como assim mesmo. E ele vai ratificar, e Jesus também vai falar isso para os seus discípulos. E esse versículo vai estar não só no Novo Testamento, vai estar sendo citado também no Antigo, em várias cartas de Paulo, porque, meu amado, era uma grande dificuldade das pessoas amarem umas às outras. Muitas das vezes, meu amado, acabamos nos aborrecendo. Essa é a verdade, não é? Cada dia fica mais difícil o amor, porque a iniquidade aumenta de uma forma muito acelerada. Dentro da tua casa, aumenta nas igrejas. Oh, misericórdia, como tem aumentado dentro das igrejas a iniquidade. A ponto das pessoas não quererem nem passar na porta da igreja. Pastor, tem medo de dizer isso? Não, não tem não. Mas que as pessoas saibam que ainda existe um povo santo, que ainda existe sal na terra, ainda existe luz no mundo, ainda existe igreja que faz a diferença. Porque, meu amado, as pessoas estão julgando o todo pela exceção. Esquece, meu amado, da regra muitas das vezes, mas aquilo que é errado está virando regra, e aquilo que, querido, era regra, era certo, está virando errado. Mas ainda existe um povo que clama, mas ainda existe um povo que busca, mas ainda existe um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que prega a verdade, que liberta e transforma e salva não só você, mas também sua família. Glória a Deus. A verdade do Evangelho. Mas muitas igrejas estão enfermas, muitos estão com outros propósitos, muitos estão com outros desígnios. Às vezes as pessoas não acreditam mais numa igreja, num pastor que prega, por causa da ganância, por causa da soberba, por causa dos mercenários da fé. Mas, meu amado, existem aqueles que têm um coração contrito, quebrantado e voltado para Deus, que não importa, ainda que estejam numa garagenzinha, ainda que esteja aqui como nós estamos, numa garagem pregando o Evangelho, eles pregam com amor, eles pregam no temor e na graça do Senhor. Não importa onde esteja, lá, colar, aqui ou ali, eles pregam na graça e no Espírito Santo de Deus, pregando a verdade que hoje alcança você. E aí você vai lembrar: olha, quando eu tinha certa idade ou certo tempo, eu ouvi a palavra de Deus lá naquela casinha, e essa semente cresceu, frutificou, e você pregou mais para frente, e deu 100, 1000, 2000, 3000 frutos, e assim foi frutificando, porque você recebeu a palavra da graça de Deus na sua vida. E não foi numa igreja chique, e não foi numa igreja grandona, foi numa garagem que você recebeu esta palavra. Nada contra igrejas grandes, nada contra que essa nossa igreja cresça mais e se torne uma igreja grande um dia. Mas fale para o seu irmão aí: meu irmão, só não pode perder o propósito e a essência de igreja de Cristo. Muitas igrejas crescem e perdem a essência. O objetivo mais já não é almas, é arrecadação. O objetivo mais não é pregar e salvar almas, já é outra coisa. Vamos encher a igreja. Tá, mas encher para quê? É para salvar? É para transformar a vida? Amém. Porque se não for, meu querido, então não é igreja. Estamos vendo que as coisas estão mudando o seu rumo. Os princípios estão sendo mudados. O Senhor nos libertou, nos trouxe liberdade, para que não fôssemos mais escravos, meu amado. Então não arrume situação que te coloque em escravidão. Não traga situação para a sua vida que vai te escravizar novamente. Quando Deus permitiu o inimigo tocar em Jó, Deus sabia bem quem era Jó. Então somente Ele sabe quem é você. Jesus, o Filho de Deus, deixou de ser tentado no deserto? Você sabe que não, o diabo foi lá, não foi? Atrevido. Tentaram o Filho de Deus no deserto. Por que o inimigo vai parar de atacar a você ou a mim? Ele não vai parar. Mas a palavra diz: se você permanecer, você tem que permanecer. O Senhor nos libertou, mas eu preciso permanecer na graça. Eu preciso permanecer na presença. Eu não posso achar que eu sou livre e dar lugar à libertinagem, e dar lugar a outras coisas que não seja a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, e dar lugar à carne. Eu não tenho que dar lugar à carne, eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, dentro das igrejas, ou pessoas que se dizem servos de Deus e que estão fora das igrejas, elas, ao invés de darem lugar ao Espírito Santo de Deus, estão dando lugar à carne.
Se a pessoa dá mais lugar à carne do que o Espírito Santo de Deus, ela vai viver mais na carne ou vai viver mais no Espírito? Mais na? Carne. Porque ela deu mais lugar para a carne. Não é verdade? Agora, se o Espírito Santo de Deus governa a tua vida, quem vai se levantar contra você quando você orar? Quem vai ousar contra você quando vê o brilho do Espírito Santo na tua face? Na tua vida? Quem tentará alguma coisa contra você quando vê que à sua frente está o leão da tribo de Judá? Ninguém. Sabe por quê? Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Aquele que você serve não é apenas o teu Deus, mas ele revela que é teu Pai. E ele revela que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ele quer dizer, olha filho, você tem herança comigo. Olha filha, você tem herança comigo. Olha, você é para mim como se fosse a menina dos meus olhos. Ai daquele que toca no ungido ou no ungida de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá mexendo com gente errada, não tá? Tá mexendo, irmão, por quê? Deus cuida de você. Amém. Glória a Deus. Lugares por onde eu passei, tanto no trabalho como em muitos lugares, eu sempre ouvi assim, não mexe com o Everton não, porque o Everton é de Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Mas por que isso? Eu não prego o evangelho de mentira, irmão. Eu não sou perfeito, mas quero andar na presença do meu Deus e na graça dele. Nenhum de nós somos perfeitos, mas queremos andar na presença de Deus. Porque de nada vale, meu querido, eu estar na igreja, eu vir na igreja, eu dar o meu esforço, eu dar todo o meu suor, eu fazer fala a juventude, eu pregar na escola bíblica dominical, eu visitar um irmão na casa dele, eu levar Santa Ceia na casa de um outro irmão. De nada valerá se eu não estiver permanecendo na presença de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas podem fazer essas coisas, elas podem ter obras, mas elas podem não estar na presença de Deus. Você sabia disso? De nada vale fazer coisas para você ver que eu estou, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Não, não é isso que Deus quer. Porque embora enganemos o homem, jamais poderemos enganar a Deus. Porque o pai conhece bem o filho, não conhece não? Conhece. Às vezes eu brinco com meu filho, falo algumas coisas com ele, tá ali. Aí, às vezes ele dá aquelas risadas de lado, que ele fala que ri igual a mim. Aí, às vezes ele fica, como é que o senhor sabe? Aí eu falo pra ele assim, você é meu filho. Não é isso, Dantas? Às vezes eu falo uma coisa e ele fica, mas como é que o senhor sabe? Eu falei, você é meu filho, eu não conheço o meu filho? Qual é o pai que não conhece o filho? Pastor, não tive pai presente. Meu querido, não se aveste com isso não. Vou falar aqui agora, até outra, né? Não se aveste com isso não, que você não teve um pai presente, você teve um pai ausente. Sabe por quê? Eu tive um pai ausente toda a minha formação, mas Deus nunca me desamparou e hoje eu estou aqui pregando para a tua vida. Meu pai não foi presente. Eu fiz o velório do meu pai no dia do meu aniversário. E a igreja toda aqui já sabe isso, porque eu já falei isso. Mas sou sarado pelo sangue do Cordeiro. Porque em algum momento ali eu pude mostrar alguma coisa de Deus para o meu pai. Seja a minha vida, a forma como eu vivo, o que eu vivia, ou minhas atitudes diante do meu pai. Mas o que determina na tua vida o que você é, meu amado? É as escolhas que você faz. Você precisa permanecer neste princípio, porque se você não permanece, querido, você acaba voltando para a escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mais para frente nós vamos ver sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ele vai mostrar que nós não devemos nos submeter a determinadas coisas, mas que nós precisamos praticar outras. Qual fruto você tem praticado? Deus sabia quem era Jó, por isso permitiu aquela prova. Hoje, olhe para dentro de você.
Você pensando assim, poxa, Deus sabe quem eu sou? O que Deus liberaria sobre você? Sabendo bem quem você é, porque Ele sabe. Porque, meu amado, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Realmente nós não somos perfeitos. Temos falhas, temos erros. Mas procuramos fazer o melhor. Se você procura fazer o teu melhor para o teu Deus, e você está nessa presença até hoje, meu amado, é porque até aqui você é um vencedor, você é uma vencedora. Porque não importa o que aconteça, você está sempre ali aos pés do Senhor. Você está sempre ali aos pés da cruz. Você pode ter afastado por um momento, você pode ter afastado por outro momento, mas o Senhor vem te alcançando, vem te alcançando, vem te alcançando. Você vem estando, você vem ouvindo a palavra aqui, você ouve a palavra ali. Sabe por que isso, meu amado? É porque o Senhor Jesus te ama. O sacrifício dele não foi em vão, não. Deus amou tanto a gente que deu o filho dele para morrer por nós, porque ele não era apenas pai do seu filho, mas agora ele é o nosso pai também. Então você não está sem cuidados. A Bíblia vai falar nos profetas, né, que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, todavia ele jamais se esquecerá de você, diz o Senhor. Qual é o pai que o filho pedindo a ele um pão vai dar a ele pedra? Não é verdade? O pai sempre quer o melhor para o seu filho. Porém, o pai ou a mãe, quando falamos de dar o melhor para o filho, entendemos e sabemos o que dar para ele, o que ele